Seja bem-vindo, bem-vindo ao programa Agente Político Pauta, onde especificamente vamos tratar de um assunto relacionado à cidade de Manaus, hoje recebendo aqui o vereador Lissandro Breval, do Avante, que vai falar sobre as medidas em que o poder público, enquanto a Casa Legislativa, estão articulando em relação à construção de um aterro sanitário em área de preservação permanente, lá no Tarumã. Seja muito bem-vindo, vereador Lissandro Breval. Obrigado ao Diário da Capital, obrigado ao podcast Agente Político. Muito importante esse momento para a gente explicar aí, para levar essa informação de qualidade para a população. Muito obrigado. Perfeito, a gente que agradece a presença. Agora a gente vai exibir um VT, resumindo, explicando o histórico dessa construção e toda a contestação em torno dela. Vamos lá. A construção de um aterro sanitário no Tarumã, zona oeste de Manaus, pela empresa Eco Manaus Ambiental, tem gerado questionamentos e insatisfação por parte de parlamentares da capital. Isso porque a estrutura, que teve a fase de testes operacionais autorizada pelo Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, o IPAAM, fica nas proximidades de uma área de proteção permanente. O aterro sanitário fica em ramal do quilômetro 13 da rodovia BR-174. Segundo o relatório de impacto ambiental emitido em 2009, a estrutura terá inicialmente capacidade para receber 2.400 toneladas de lixo por dia para uma vida útil de 15 anos. Entre possíveis impactos previstos no documento estão danos à fauna, movimentos de terra com possibilidade de erosão do solo, alterações na drenagem das águas superficiais, desfiguração da paisagem, atração de aves com riscos ao tráfego aéreo, riscos de poluição de águas superficiais e subterrâneas, entre outros. A Eco Manaus Ambiental faz parte do grupo Marquise Ambiental, que informou em nota que o local do projeto era uma antiga jazida de solos, cujas atividades já haviam promovido uma remoção de cobertura vegetal, bem como extração de areia de forma ilegal. Ainda segundo a empresa, o equipamento não está localizado em uma área de proteção permanente e não prejudica a fauna e flora do local. Vereador, então, conhecendo um pouco melhor essa situação na cidade de Manaus, eu queria que você primeiro falasse sobre como esse assunto chegou até o senhor, que tipo de informações e denúncias o senhor teve acesso para chegar até essa pauta? Bem, nós tivemos aí denúncias da população, dos ribeirinhos que moram em torno e vivem do Igarapé do Leão, sobre a qualidade da água. A água estava muito toldada, muito barro, e aí a gente precisa fazer um link. Em 2020, nós falamos disso na Câmara Municipal, dessa tentativa. Na época era uma abertura de ramal que a empresa Marquise fez, né? Então, para a população entender, para o telespectador entender, desde 2016 que há essa tentativa aí dessa edificação na BR-174, quilômetro 6. Então, nós fomos procurar e nos deparamos com uma licença, com um aterro sanitário sendo construído, com uma licença do IPAAM, e o que nos assustou, devido ao imbróglio que envolve toda aquela obra, o imbróglio que envolve a construção desse aterro. Existem duas áreas privadas, uma inclusive que é de preservação permanente, é área ambiental de preservação permanente, que foi invadida, grande parte foi invadida, e mesmo assim, com a ação na justiça, com decisões favoráveis, a empresa desconhece qualquer tipo de decisão e continua construindo. Então hoje nós temos ali uma construção desde 2016, invadindo a área, uma de preservação permanente, a outra privada, com decisões na justiça afirmando esse desvio, essa conduta, e mesmo assim a empresa insiste em edificar ali um aterro sanitário, e usando a falácia, usando a mentira que não vai poluir os igarapés ao redor. Ali nós temos ali o Igarapé do Leão, nós temos outras nascentes ali ao redor daquela obra. Então, a gente foi procurar aí as informações, os documentos, as publicações, e começamos a combater isso aí. Nós começamos a denunciar, falamos com a população novamente. Já existe um baixo assinado de muitas pessoas ali, todas que estão naquela área ali, muito preocupadas, né?
E fazendo também um outro link, nós chamamos na Câmara a CEMUSP e a SEMAS. Por quê? Porque nós temos hoje uma decisão que dá dias contados para o aterro atual. Então nós aproveitamos, chamamos esses duas estruturas da prefeitura e nós perguntamos o que estava sendo feito, o que estava sendo planejado, né? E principalmente o que a SEMAS tinha feito em relação ao aterro. São muitas informações, eu vou tentar explicar o melhor possível. Hoje nós temos uma licença ambiental do IPAAM, que inclusive venceu esse mês, que ampara uma licença de operação, que na licença ela diz que é de potencial alto de destruição, né, de poluição, na própria licença diz. E aí a gente começou a buscar informações, porque isso estava sendo construído a metros da nascente do Igarapé do Leão, principal afluente do Tarumã, né? E a gente fica muito preocupado. Por quê? A gente fica preocupado porque se essa obra chegar à sua conclusão e à sua finalidade, nós vamos ter um maior crime ambiental, muito além do atual aterro sanitário, que já foi lixão, né? Nós temos o aterro sanitário, mas alguns anos atrás era um lixão que poluiu ali a ponte da Bolívia, poluiu alguns igarapés ao redor. Nós vamos ter um crime ambiental muito maior, de proporções gigantescas, onde pessoas ali que moram há anos, famílias que passam de geração a geração, que estão ali na beira do Igarapé do Leão, usando para sua subsistência, usando como ferramenta de empreendedorismo, gerando emprego ali na questão do turismo, vão ser muito prejudicadas. A cidade de Manaus vai ser prejudicada. E é claro, a gente não pode tampar o sol, né, com a peneira, como se diz no ditado popular. Nós temos o Tarumã, nós temos hoje 2 principais igarapés que desembocam lá, que são toneladas e toneladas de esgoto. Um ali na Marina do Meio, acho que é a Marina do Meio, e o outro na Marina do Davi. São toneladas de lixo. E a gente vem cobrando isso, vem afirmando, a gente vem mostrando, a gente vem colocando aí várias informações quanto à parte da conscientização. São toneladas e toneladas de lixo. Choveu, vem uma verdadeira onda de lixo para o Tarumã. E nós temos uma parte acima do lago do Tarumã praticamente intacta ainda. Praticamente ainda sem grandes efeitos. Apesar de ter hoje uma invasão de grandes proporções ali na beira do lago do Tarumã, apesar de ser uma área explorada imobiliária, né, a nível de imobiliários, nós temos ali uma certa preservação. Com essa obra do aterro sanitário da Marquise, nós com certeza vamos matar o Tarumã. E a gente está fazendo um trabalho junto à população, junto à Câmara Municipal, de conscientização, de alerta, aí, principalmente ao governo do estado, à Prefeitura de Manaus. Nós não podemos deixar um ativo ambiental ainda, que ainda sobrevive, chegar a um ponto desse. Esse é o nosso principal ponto. É tentar conter essa obra do jeito que está hoje. A empresa tem muito a se explicar. Tem que explicar por que invadiu 2 terrenos, por que, mesmo com decisão judicial, continua a obra, como conseguiu e quais foram os critérios que conseguiram para conseguir uma licença daquela. Veja bem, para você fazer hoje um aterro sanitário, é de 6 a 8 anos. Isso no melhor dos mundos. Então a gente precisa saber o motivo dessa licença tão rápida, quais foram os critérios que foram usados, né? Nós não tivemos acesso até hoje aos processos, tá? Isso que eu ia perguntar, aproveitando o ensejo, como é que está a comunicação, né, enquanto parlamentar? O senhor está conseguindo acesso tanto à empresa quanto aos órgãos envolvidos nessa aprovação? Como é que está sendo essa comunicação? O nosso objetivo é nos órgãos, né? Agora foi marcada uma audiência pública, onde a empresa vai ter o espaço para se explicar tecnicamente, vão ter todos os envolvidos lá também. Foi aprovado agora? Qual foi? Foi aprovado agora, na quarta-feira, foi aprovado.
essa audiência pública no seio da Comissão de Meio Ambiente, mas vai ser uma audiência aberta para a população. Eu faço questão, fiz esse pedido, que fosse inclusive televisionado, e o nosso objetivo primeiro, pegar essas informações, que nós temos muita dificuldade de ver o processo do IPAAN, saber qual é o processo. Já solicitamos isso, inclusive via Câmara Municipal, mas o principal, o ponto mais importante disso é que a empresa simplesmente desconhece qualquer fator jurídico e continua a sua obra. Então a gente fica muito preocupado. Essa audiência pública é uma oportunidade importantíssima para, de uma vez por todas, a gente, vamos chamar aí a universidade, vamos chamar técnicos, vamos chamar peritos, inclusive, que o objetivo é saber, vai poluir? Não vai. Né? Porque a empresa hoje tem uma propaganda muito bonita, Bruno, dizendo que é o aterro mais moderno do Brasil, é um aterro que não tem riscos ambientais, né? E a gente não pode permitir uma atrocidade dessa para a nossa cidade. Então a gente fica muito preocupado, o momento é de preocupação, até pela própria situação do lixo que vivemos hoje. Manaus é uma cidade que tem que ser feito um trabalho urgente. Eu sempre digo, tem que ter uma política pública pensando em Manaus daqui a 20 anos, sabe o que vai ser feito. A gente precisa criar aí mecanismos aonde o lixo vai ser encarado como oportunidade de negócio, como todo mundo. É caro, nós estamos aqui em Manaus, na Amazônia. Nós estamos em Manaus, que é 95% do PIB do estado do Amazonas, que é o Amazonas. Então nós precisamos aqui, nós temos obrigação de ser referência em sustentabilidade, ser referência aí no que tange ao lixo. E nós não estamos fazendo isso, né? E nenhuma das áreas de sustentabilidade, na realidade, né? Tendo em vista que Manaus hoje é o primeiro lugar em favelização do Brasil. Manaus hoje, é só você andar aí, nós estamos numa seca, num verão terrível, e aonde você passa que tem igarapé, é uma quantidade de lixo enorme. Denunciei essa semana na Câmara, a Secretaria de Limpeza entrou com uma ação limpando, e é assustador. Foram balsas que foram retiradas desses locais. Significa o quê? Que os nossos leitos estão abarrotados de lixo. Então a gente precisa atentar para isso. É importante, a gente vai falar do aterro, mas acaba sendo multidisciplinar, né? Porque uma coisa puxa a outra e a gente percebe a importância disso, da conscientização. E o mais sério disso, a gente percebe que a própria população de Manaus não está dando atenção a isso. Então a gente precisa alertar, levantar essa bandeira, é o nosso papel, é a nossa obrigação enquanto vereador. Eu tenho que resguardar os direitos da população, mas principalmente também zelar pela nossa cidade. Perfeito. Para concluir aqui nossa conversa, eu queria que o senhor comentasse sobre caso venha a se comprovar qualquer tipo de dano ambiental na prática dessa empresa, isso venha a ser comprovado, o senhor já pensa em alguma medida? A gente tem aí uma ferramenta que é a encampação, né, a apropriação pelo poder público. Queria que o senhor comentasse sobre essa previsibilidade do que pode vir a acontecer para a população entender, caso seja comprovado qualquer tipo de irregularidade. Olha lá, hoje nós atuamos, primeiro no levantamento das informações, mas está sendo feita uma perícia em dois sentidos. Primeiro, confirmando o que a Justiça já confirmou, que tem áreas envolvidas, tem áreas que são áreas particulares, áreas privadas que foram invadidas para o empreendimento de uma empresa. Foram invadidas por uma empresa privada que está fazendo um aterro sanitário. São 2 processos. A gente sempre divulga isso aí, porque chegou o momento da empresa falar que não tem nenhum tipo de processo. E na semana passada nós tivemos 2 decisões em direção a isso, onde o juiz afirma que foi lesado as partes e pede o julgamento. E a outra, a gente tem, com essas informações, é um pedido de uma CPI. Por quê?
Porque essa empresa, ela presta serviço para a cidade de Manaus. Essa empresa, ela tem um contrato, e diga-se de passagem, há anos de coleta. Manaus é uma cidade que tem uma situação diferenciada de outros lugares do Brasil. Não sei se você sabe disso. Manaus é uma das únicas cidades que tem coleta todo dia. Você sabia disso? Manaus é uma das cidades do Brasil que tem coleta todo dia. E esse contrato é precário, mas enfim, a empresa ela é contratada da prefeitura e está agindo aí contra a população, contra a cidade de Manaus. E a gente, com muita responsabilidade, volto a dizer, não quero atrapalhar a iniciativa privada, não é nosso caminho, muito pelo contrário, eu sou um vereador que incentiva o empreendedorismo, incentiva a iniciativa privada, tenta de todas as formas facilitar a vida do empresário para gerar mais emprego e criar um fator positivo econômico para a nossa população. Mas o que a gente não pode é uma empresa utilizando as prerrogativas de fornecedor do município está prejudicando a cidade. Então a gente fica, uma ferramenta que nós temos é a CPI, nós já temos clima para isso lá, nós temos mais de 18 assinaturas, tranquilamente, estou fazendo esse trabalho, e diante das informações apresentadas na audiência pública, nós vamos tomar as medidas cabíveis. É claro que é um exercício para o futuro, a possível CPI, né? Você Sim. Primeiro trabalha com a possibilidade de convocação. A gente vai ouvir na audiência pública, Isso. né? Eles vão apresentar os dados técnicos, nós vamos ter aí ouvir as partes envolvidas, população, órgãos ambientais. A gente acha que essa audiência pública não vai conseguir fazer num dia, porque a quantidade de pessoas a serem ouvidas é muito grande, já passam de 15 pessoas para serem ouvidas, né? Órgãos ambientais, em que momento essas licenças foram concedidas, né? Os critérios que foram cumpridos, né? E diante disso a gente vai se reunir e tomar essa decisão aí, mas sempre buscando resguardar a população de Manaus, a cidade de Manaus, o nosso ativo ambiental. A gente já sofre muito com a poluição, degradação, com invasão, áreas de risco, né? E a gente não pode mais deixar esse crime acontecer. Em relação à CPI, claro, exercício de futurologia ainda, né? Mas já tivemos uma experiência federal em relação a esse assunto. E CPI também tem, só para deixar também as coisas, as possibilidades no horizonte, né? A CPI também tem aquela questão de muitas vezes ter muitas dificuldades de avanço e tudo mais. Mas óbvio, pelo que você fala, tudo vai depender das informações coletadas numa audiência pública. Assim, a gente, como eu falei, a gente está tendo muita responsabilidade, muito cuidado. Existe um trabalho de perícia sendo feito. Nós temos as informações da justiça, que estamos pegando essas informações, mas o mais importante é que o trabalho da CPI, aí eu vou ter que citar, nós tivemos aqui recentemente uma CPI histórica, que há mais de 10, 15 anos não tinha uma CPI, e a própria estrutura da Câmara agiu aí como parte, como parceira e como dando toda a estrutura para a CPI. Nós tivemos um grande resultado na Água de Manaus, né? A CPI foi histórica, deu resultado, né? Parece que foi uma das CPIs que deu resultado. O resultado está aí nas contas das pessoas, e é esse o nosso sentimento. Nós temos o apoio da presidência da Câmara, de toda a mesa diretora, nós temos apoio de muitos vereadores que também, por estar representando a população, sabe a responsabilidade, o peso que nós temos aí em deixar uma atrocidade dessa, um crime ambiental desse acontecer. Não tem como um aterro sanitário naquelas circunstâncias, naquele local, não prejudicar a cidade de Manaus. E aí a gente percebe, mas não tem local para o lixo. Nós precisamos tomar isso com muito cuidado, né? Temos uma decisão aí do aterro sanitário, até dezembro, a prefeitura está fazendo todo um estudo, não temos tempo hábil, né? Mas não podemos deixar isso acontecer. Então eu vejo
com assim, um ambiente muito propício para a gente defender os direitos de Manaus, um ambiente lá, nós vamos estar com muito cuidado, muita responsabilidade, e nós vamos sim exigir os direitos. E se essa empresa for comprovado que a empresa ocorreu em erro, em crime ambiental, nós vamos tomar as devidas medidas jurídicas. Nós já temos 3 instrumentos aí da justiça, uma ação popular, nós temos aí uma representação no Ministério Público, né? E agora essa convocação, e tudo parte aí de primeiro ouvir a empresa e todos os envolvidos para a Câmara tomar essa posição. Perfeito. Vereador, suas considerações finais sobre esse assunto, por favor, fique à vontade também. Olha, eu gostaria de falar principalmente desse momento que Manaus está vivendo, que o Amazonas está vivendo, e em relação ao mundo, né, Bruno? A gente falou aqui de aterro sanitário, mas o problema é muito maior da nossa cidade. Eu sou manauara, estou tendo essa oportunidade, estou vereador representando a nossa população, e o que a gente precisa, o que a gente tem que lutar todo dia, é para a gente ter uma cidade melhor de se viver, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade sustentável, uma cidade com pelo menos 80% de saneamento da sua área. A gente precisa falar assim, a gente precisa mostrar Manaus para o mundo, a gente precisa mostrar o Amazonas para o mundo, para a gente buscar aí ferramentas. Porque eu sei que tudo isso que a gente falou aqui não se faz só com leis, não se faz com medidas. É muito investimento, é muito orçamento envolvido, mas toda essa problemática que eu falei, com certeza tem um bom motivo, que é a nossa Amazônia, que é o Amazonas, que é o nosso Rio Negro, que é o nosso Tarumã, que é o Igarapé do Leão, que é a vida que a gente tem aqui, né? Eu tenho certeza que Manaus, nós temos que trabalhar hoje para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, Manaus seja reconhecida como uma capital da sustentabilidade, uma Manaus que virou a página, como a Coreia, por exemplo. Nós temos aí rios que eram poluídos, hoje as pessoas tomam banho. Nós precisamos buscar parcerias. E é importante dizer, eu estou me alongando aqui no final, mas a gente está buscando parcerias no movimento histórico na Câmara Municipal, parcerias internacionais. Nós temos uma Câmara de Relações e nós já temos contato nos Estados Unidos, já temos contato com a Coreia, temos contato com os cônsules aqui que compraram, porque todos moram aqui, sabem a realidade. Ó, muitos são amazonenses, né? Nós tivemos reunião com mais de 18 cônsules, vamos aos embaixadores, né? Então, Suécia, Grécia, Colômbia, Peru, todos envolvidos na preservação. Então, precisamos falar disso, temos que falar muito mais, todo o tempo. Isso tem que ser uma política pública para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, e o que eu posso dizer é que do vereador Lissandro esperem uma luta, sempre lutar, do vereador Lissandro esperem sempre lutar por condições da nossa cidade, por condições melhores da nossa população. Obrigado, vereador. Obrigado e parabéns aqui pela estrutura. O Diário da Capital recebeu em seu estúdio, no programa Agente Político, o vereador Lissandro Breval, que falou sobre o aterro sanitário em construção na região do Tarumã. Toda terça-feira o programa vai ao ar nas nossas redes sociais, então ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!